A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta para compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus. Nesta manhã, nós iremos fazer a meditação no prefácio e saudação de Paulo aos Efésios, na carta aos Efésios. Nós iremos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, que se encontram em Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, meus queridos, nessa pequena referência da palavra de Deus, riquezas incalculáveis. E eu queria poder começar falando aqui, apresentando uma certa ordem. Ordem no sentido de organização. Nós temos aqui um escritor, leitores e uma saudação. Vamos pensar aqui no leitor enquanto o apóstolo Paulo. Não é que Paulo escreveu a carta, mas ele é o autor e vamos colocá-lo nesta condição de escritor. Os leitores são os santos e os fiéis em Cristo que estavam ali na igreja de Éfeso. E temos a saudação em que Paulo deseja graça e paz àqueles irmãos. Escritor e leitores, aqui nessa carta, são mencionados a partir do ponto de vista de seu relacionamento com Deus em Cristo. Veja aqui que no versículo 1, no início, nós temos essa relação de Paulo, enquanto apóstolo, com Cristo e com Deus. Diz aqui, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4 e no verso 11, nós encontramos Paulo dizendo que Cristo concedeu dons e concedeu uns para apóstolos, além de profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o dom de apóstolo é um dom concedido por Cristo. Então, é Cristo que está concedendo a Paulo o dom de ser apóstolo. É Cristo que está dando a condição de Paulo ser apóstolo, porque ele é quem concede esse dom aos homens, ou àqueles a quem ele escolheu. Então, esta é a grande relação de Paulo com Cristo, Paulo enquanto apóstolo com Cristo. Temos então também a relação dos santos e fiéis que também são em Cristo. É o que diz o mesmo verso 1. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bem, nesta relação aqui de escritor e leitores com Cristo, nós temos aqui 2 aspectos, que no caso seria dos privilégios, melhor dizendo, e das responsabilidades. Então nós temos aqui Paulo tendo privilégios e tendo responsabilidades, e temos também os fiéis tendo privilégios e também tendo responsabilidades. Bem, primeiro pensemos aqui nos privilégios de Paulo enquanto apóstolo. Na verdade, ele está sendo chamado para ser apóstolo por vontade de Deus e em Cristo Jesus. Então isso é um privilégio. Ele que vai dizer na carta aos Coríntios que ele foi apóstolo como fora de tempo, como aborto. Então o privilégio dele, ter sido chamado para ser apóstolo e por vontade de Deus. E aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso 1,
ele deixa bem claro quando diz que ele diz Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, esse é o grande privilégio para o apóstolo Paulo. Temos as responsabilidades dele enquanto apóstolo. A própria palavra apóstolo traz a ideia da responsabilidade, porque a palavra apóstolo vem de duas palavras gregas, apo e stelo, o verbo chamar, e a preposição apo. Então, apóstolo quer dizer chamado para, né? Chamado para um propósito, chamado para uma missão. Então, no próprio nome está embutida a responsabilidade, como enquanto alguém que é enviado por Deus para fazer a obra de Deus. E Paulo fez como ninguém, como nenhum apóstolo, a obra de Deus, divulgando o Evangelho do Senhor em todas as partes digamos assim, território pertencente ao Império Romano. Então, Paulo foi por todas as partes do Império Romano divulgando a palavra de Deus. Quanto aos fiéis e santos, também temos aqui privilégios e temos também responsabilidades, né? Então, o privilégio aqui é em ser santos enquanto separados por Deus, separados das trevas para a luz, como diz o próprio Paulo na carta aos Colossenses. Então, esse é o grande privilégio, é de nós sermos retirados das trevas para a luz, separados por Deus nesse sentido. Temos também o privilégio de sermos fiéis em Cristo, porque a palavra fiel aqui traz a ideia de fé. Aquele que tem fé é aquele que tem fidelidade para com aquele que lhe deu a fé. Então, é um privilégio também ter fé, porque essa fé é uma fé salvadora, e Paulo, na carta a Tito, ele fala que essa fé salvadora é dada aos eleitos de Deus. Então, é um privilégio você ter essa fé salvadora, que é dada a alguns, no caso, aos eleitos de Deus. Então, nós temos privilégio aqui, mas também temos responsabilidades na questão da santidade, por exemplo, ser santo enquanto separado por Deus do mal, né, das trevas para a luz, mas traz algumas responsabilidades. E o próprio Deus diz através de Pedro, né, na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 15, no versos 15 e 16, onde Pedro diz, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, é uma responsabilidade aqui, ser separado por Deus das trevas para a luz, mas viver em santidade em todo o procedimento. E aí Pedro conclui no verso 16, sede santos porque eu sou santo. Então, há uma responsabilidade aqui de viver um santo procedimento, um santo caminhar, uma santa conduta diante de Deus e diante dos homens. Então, isso é importante nós frisarmos, que nós temos responsabilidades diante da palavra de Deus, diante dos preceitos de Deus, ser santos em todo o nosso procedimento. Portanto, nós temos aí privilégios e temos também responsabilidades. E há um outro privilégio aqui para os santos e fiéis, porque eles são santos e fiéis em Cristo Jesus. Eles e nós, né? Nós também somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo, isso é outro privilégio bastante relevante. Nós temos aqui nessa carta de Paulo aos Efésios 14 citações ou referências a essa expressão em Cristo. Em Cristo, aliás, 11 vezes, melhor dizendo. 11 vezes nós temos essa expressão em Cristo. Então, estamos em Cristo, e isso é citado aqui na carta 11 vezes. Então, é um grande privilégio estarmos em Cristo. Eu quero citar alguns aqui, algumas referências, além do verso 1, né? No verso 4, assim como nos escolheu nele, no caso, em Cristo. Então, está embutida a ideia aqui em Cristo, né? Escolheu-nos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Veja que você tem aqui a escolha em Cristo, mas tem uma finalidade, não porque eu fiz alguma coisa,
mas para sermos santos. Para sermos santos. Então, há uma responsabilidade aqui. Eu, na verdade, sou escolhido antes da fundação do mundo, é um privilégio, mas a responsabilidade é de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, nós temos aqui também no verso 5, nos predestinou para Ele. Então, para Ele, ou nele também, né? Nos predestinou para a adoção de filhos, ó, fomos adotados, então esse é um privilégio, né? No verso 6, para louvor da glória de sua graça, então outro privilégio, somos predestinados para o louvor da graça do Senhor e para a sua glória. Então, há vários privilégios que temos aqui para nós que somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Cabe a nós, né, colocarmos em prática as responsabilidades que nos é imposta enquanto santos e enquanto fiéis em Cristo Jesus. E aí Paulo vai finalizar esta saudação desejando aos irmãos graça e paz, né? E a gente pode perceber que em todas as cartas de Paulo ele usa essas expressões, graça e paz, irmãos. Para Timóteo ele usa uma outra expressão que é a misericórdia, né? Graça, paz e misericórdia a você, Timóteo. Então, Paulo deseja graça, que é o favor merecido de Deus para conosco, e Paulo deseja paz àqueles irmãos. Tão fundamental, né? A paz é tão fundamental. É uma paz diferente da paz que o mundo nos dá. E o próprio Cristo fala, deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou. Não como o mundo dá. Né? Então, é uma paz diferente, é uma paz interior, é uma paz que traz gozo para a nossa própria alma. Esse é o desejo de Paulo aos Efésios. Este é o desejo meu a cada um de vocês. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa lhe encher de graça, de paz neste dia, todos os dias da sua vida aqui nesta terra. Que você possa louvar a Deus pelos privilégios, né, por ter sido chamado por Ele, por Deus, para ser santo, para ser fiel. A você que é um eleito de Deus, que possui a fé salvadora, que Deus possa te abençoar, que você possa louvar sempre por todos os privilégios que Ele concede a você. Que Deus possa te abençoar e que você fique no foco, cumprindo com as responsabilidades que o Senhor deu a você. Deus abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.